Olá pessoal, paz seja convosco. Quero meditar neste domingo com vocês a palavra do Senhor que está em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 26, que diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te peço, perdoe-me, perdoe o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Amém. Pois bem, quero trazer uma palavra breve para vocês a respeito de quebra de aliança. Esse é o tema principal, quebra de aliança, principalmente quebra de aliança com Deus. Quando alguém ele sai dos planos divinos, tal pessoa imediatamente ao sair dos planos divinos, ela quebra a sua aliança com Deus. Mas de que forma nós quebramos as nossas alianças ou a nossa aliança com Deus? Primeiro, versículo 24 deixa claro: Então disse Saul a Samuel: Pequei, tendo traspassado o dito do Senhor. Então, o que nós vemos em primeiro lugar e o que faz nos quebrarmos uma aliança com Deus é o pecado. O pecado faz com que nós desobedecemos a Deus e viemos interromper a nossa aliança com o nosso Senhor. A desobediência de Saul foi terrível. Saul desobedeceu a palavra de Deus e pecou contra ele. Por isso Deus, ele simplesmente o rejeitou. O que nós vemos nisso? Que às vezes as pessoas acham que eles podem pecar e voltar a pecar e continuar pecando e que nada vai acontecer a eles. Que eles continuam, está tudo certo, como alguns pregam que uma vez salvo, sempre salvo. É uma pura enganação, porque não é isso que a palavra diz. O pecado ele gera a morte. E Saul quebra a aliança com Deus aqui, gerando a morte. Porque ele simplesmente pecou, desobedecendo a Deus. Uma aliança com Deus só pode ser possível hoje. Só é possível nós termos uma aliança hoje por meio ou por intermédio de Jesus Cristo, pois foi Ele que morreu por nossos pecados. E se nós formamos uma aliança com Deus, nós não podemos quebrar. Nós não podemos pecar contra Deus, porque se nós pecamos, todas as vezes que pecamos, quebramos a aliança com Ele. Deixamos de estar ligado a Ele. O nosso elo se parte com Deus. E vai chegar um momento em que não vai ter mais jeito de refazer essa aliança. Hoje ainda nós temos o tempo de dizer: Deus, Senhor, perdoa-nos, para que nós possamos voltar a ter um elo, uma aliança com o Senhor e vivemos embaixo da sua proteção. Mas, se nós não mudarmos, o que será de nós? O que podemos ter se nós não buscarmos em Cristo essa aliança com o Senhor? Porque Ele deu por nós a sua vida. O que Saul fez de tão grave? Que levou a quebrar essa aliança com Deus, levou a um pecado e ele quebra a aliança com o Senhor para sempre, porque envolve não só esse pecado que se mostra no versículo 24, 25, 26, mas por outros pecados que Saul já havia cometido e não tinha se arrependido.
e outros que ele ainda iria cometer. E isso fez dele um candidato à aliança quebrada para sempre. E veio a ser. Por que então Saul fez tudo isso? Porque Saul, ele não temeu a Deus, ele temeu aos homens. O versículo 24 diz que ele simplesmente ouviu a palavra do povo. Ele deu ouvido à voz do povo que disse, fica com despojo, leva lá que vamos sacrificar ao Senhor, não mate o rei, enfim. Ele ouviu a voz do povo e não ouviu a voz de Deus. Um temor indevido. Ele não temeu a Deus, ele temeu o povo, então é um temor indevido. Nós devemos sempre temer a Deus. O cristão que teme a Deus, ele não o teme o que lhe pode fazer o homem. Ele não vai temer, não vai ficar preocupado que o homem, o ser humano pode fazer a ele. O mais importante é que ele esteja na plena vontade de Deus. Ou seja, que ele viva segundo o coração de Deus, segundo a determinação de Deus para a sua vida. E que ele não se preocupe com o que o ser humano, que o homem diz, mas procure viver na vontade de Deus, que não foi o que Saul fez. Por outro lado, o cristão, ele age muitas vezes com medo do homem. Por quê? Se ele é um líder, às vezes ele não quer desagradar o membro, porque ele tem medo de perder o membro da sua igreja. Ele tem medo de perder o membro que está ligado ao seu ministério, porque a igreja somos nós no todo. E com isso ele acaba temendo mais o homem. E acaba desagradando a Deus. Isso acontece muito hoje, para não perder o fulano, porque é um dizimista forte na igreja, porque uma pessoa que ajuda muito na igreja, vamos fazer conforme ele diz. Não, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser temente a Deus. Nós temos que levar a mensagem viva do Senhor. Nós não temos que estar fundamentado no ser humano, mas sim em Cristo. Mateus 10, 28, se você for ler lá, o Senhor deixa claro. Jesus, ele jamais temeu o que podia fazer os soldados a ele. Jesus não se preocupou com o que ia acontecer com ele. Ele sabia que as coisas horrorosas que ele ia passar, o sofrimento terrível, os seus algozes viriam trazer sobre ele um sofrimento indescritível, mas mesmo assim ele não temeu o homem, ele temeu o seu Pai, ele temeu a Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós nos mantemos fiéis a Ele, nos mantemos fazendo a vontade dEle, não importando o que vem pela frente, não importando se alguém vai gostar ou deixar de gostar. Da mesma forma, quando você fica inventando o evangelho que não é o evangelho de Cristo para agradar o ser humano. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Prega o verdadeiro evangelho, viva a palavra de Deus, volte a ter um elo com Deus, volte a consertar a tua aliança. Para de querer agradar o povo, mas agrade a Deus. Não viva para o povo, mas viva para Deus. Quantas pessoas estão desobedecendo? Porque Saul, ele só foi condenado porque ele desobedeceu. Ele consultou feiticeiras, ele desobedeceu na questão do que Deus disse, não faça tal coisa, ele fez, como a questão do despojo de guerra, como a questão de perseguir o servo do Senhor. Saul ele simplesmente saiu da presença de Deus, ele começou apenas a fazer o que ele queria e agradar principalmente aqueles que tivessem à sua volta e o seu próprio ego, e deixou de Deus. Ele pecou. O pecado não está só naquilo que Saul fez, mas o pecado hoje está no adultério, está no divórcio por qualquer motivo. O pecado hoje está no engano, na mentira. O pecado hoje está nas falsas doutrinas. O pecado hoje está no paganismo dentro da igreja. O pecado hoje está nas vestimentas exageradas que existem pessoas dentro das igrejas.
Então as pessoas têm quebrado aliança com Deus e não percebem, vivem de qualquer jeito, têm saído dos planos divinos, têm saído da presença de Deus, têm quebrado aliança com Deus e não têm nenhuma preocupação em voltar ao Senhor. Quantas pessoas estão aí na internet pregando o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, estão nem aí com o adultério, não estão nem aí com a prostituição, não estão nem aí com o pecado de feitiçaria, de idolatria, não estão preocupadas em fazer a vontade da carne, a vontade do ser humano e não a vontade de Deus. Eu digo para você, nenhum adúltero herdará o reino de Deus, nenhum pecador herdará o reino de Deus, nem ninguém que não se santificar, ninguém que não obedecer, ninguém que não perseverar nesta palavra vai herdar o reino de Deus. Somente aquele que realmente perseverar até o fim, esse herdará o reino de Deus. Aqueles que quebram a aliança e permanecem com a aliança quebrada, e não querem viver a palavra de Deus, vivem um evangelho disfarçado. Sinto muito, meu irmão, minha irmã, mas se você não tomar uma posição, jamais você herdará o reino de Deus, porque você está vivendo um momento de aliança quebrada. Enquanto você estiver com a sua aliança quebrada, você não terá um encontro com Cristo, você não terá a sua salvação, você não chegará ao reino de Deus. Observa tudo que está acontecendo no mundo hoje, o juízo de Deus sobre o mundo, e assim mesmo muitos dentro das igrejas não acordam, não enxergam que é preciso mudar, que é preciso fazer uma aliança com Deus, que é preciso viver na presença de Deus, querendo somente agradar a Deus e não agradar o ser humano, não agradar a carne, mas agradar ao Todo-Poderoso. É isso que Deus quer, e naquilo que depende de nós devemos sim viver em paz, mas com todos aqueles em que nos cercam. Quando se trata de obedecer a Deus, não podemos ficar preocupados com o gosto de nenhum povo, com o gosto de nenhum do ser humano. Não podemos agradar pessoas à revelia, à vontade de Deus. Muitas vezes o povo irá nos crucificar, que crucifique. Mas cabe a nós ficar dentro dos limites dos planos de Deus na nossa vida. Não estamos preocupados se alguém vai nos crucificar, se alguém vai nos, como diz o jovem por aí, vai nos detonar, vai nos prejudicar por fazer o correto. Nós vamos continuar fazendo. Nós vamos viver na vontade de Deus. Não vamos viver no pecado, não vamos viver com essa aliança quebrada e não poder estar diante do Senhor. Quantos que estão perdendo a sua salvação por haver pecado contra Deus, temido mais os homens do que a Deus, ter procurado agradar mais o ser humano do que a Deus. Saul, ele fez isso claramente quando ele agradou o povo, ele abandonou a Deus. Quantos têm abandonado a Deus? Quantos têm deixado Deus de lado? Quantos estão vivendo essa vidinha medíocre aí, dizendo que é fé, dizendo que é vida com Deus, dizendo que fazem a vontade de Deus e estão longe de Deus? Quantos estão aí nos seus círculos dentro da igreja, que muitas igrejas está parecendo mais um circo, reteté, e tantas unções estranhas, tanta besteira, tanto besterol, e a palavra de Deus não é pregada. Quantas pessoas já quebraram aliança com Cristo, já quebraram aliança há muito tempo, não sabem mais o que é servir a Deus, e se dizem servos de Deus, e se dizem servas de Deus, mas não é isso. É necessário que você viva a presença de Deus, que você viva na presença de Deus, você ande com Deus, você tenha uma comunhão plena com Deus. Refaça a tua aliança com Deus, volte para Ele enquanto é tempo. Deus te ama, Deus tem planos na tua vida quando você é com Ele. Então aí sim, Ele tem planos gloriosos e divinos para a tua vida, mas você tem que tomar uma posição de reino. Você precisa voltar para Cristo, você precisa remover toda a casta de demônios, de pecado da tua vida, do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, do faz de conta, de toda a idolatria, de toda a hipocrisia, e voltar para o Todo-Poderoso. Você precisa obedecer para ter direito adquirido à vida eterna. Volte para o Senhor, abrace ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar a minha vida a partir de hoje, eu quero andar contigo, Senhor, eu quero estar na sua presença.
E eu tenho certeza que Deus vai vir sobre você, vai te perdoar e vai mudar a tua vida. Não deixa que aconteça o que aconteceu com Saul. Saul não teve este tempo. Saul acabou morrendo no seu pecado, na sua desobediência. Ele mesmo tirou a sua própria vida. E ele perdeu a sua salvação. Eu não acredito que você queira perder a tua salvação. Então volte correndo para o Senhor. Refaça a tua aliança, o teu elo, e deixa Deus ser Deus da tua vida. Eu quero que você procure viver uma vida com Cristo, que você procure andar na presença de Deus, comece a estudar as Escrituras, não seja enganado por tantas mentiras e enganos que tem dentro da rede, na internet, nas redes sociais, enfim, mas comece a viver a palavra de Deus. Saia um pouco do Facebook, saia um pouco das redes sociais e comece para a Bíblia, comece para a palavra de Deus, comece a orar, buscar o Senhor. Então você verá o que é servir o Senhor. Vive em santidade, vive em novidade de vida, ande na presença de Deus, não desobedeça, seja um servo, uma serva de Deus verdadeiro, verdadeira. Saia do teu pecado, você que está aí no segundo casamento, você que deixou tua esposa ou teu esposo e vive uma vida errônea. Sai desta praga de demônio que se chama adultério, um dos piores pecados que tem matado a igreja nesses últimos dias. Saia daí, volta para a tua família, volta para a tua casa, isto é, para a casa do Pai, volta aos braços do Pai, renova a tua aliança e seja uma bênção nas mãos do Senhor, e Ele com certeza vai receber você com alegria e você será uma bênção nas mãos dEle. Quero dizer para você que Deus te ama muito, e que eu te amo em Cristo Jesus e quero o melhor para você, e por isso trago essa simples palavra aqui, mas a palavra de Deus. Eu só venho aqui te exortar a não quebrar a sua aliança, e se está quebrada, a voltar ao Senhor enquanto ainda é tempo e consertar a tua aliança. Porque por amor a ti, Jesus Cristo morreu. Por amor a mim, Jesus Cristo morreu. Então não vamos fazer o sacrifício dele em vão, mas vamos fazer a vontade de Deus. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Deus te abençoe, Deus te guarde e proteja para que você se mantenha na santa e gloriosa vontade do Senhor. Deus derrame bênção sobre vocês. Amo vocês em Cristo Jesus.